Estamos no ar com mais um especial Coronavírus. O programa de hoje foi inspirado em uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Essa pesquisa estudou regiões metropolitanas brasileiras e mapeou quais possuem maior ou menor vulnerabilidade social. E com uma novidade, como essa vulnerabilidade pode afetar a disseminação do coronavírus. A pesquisa foi feita pelo IPEA por 7 profissionais. Um deles é o nosso convidado de hoje, Marco Aurélio Costa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso especial Coronavírus. Boa noite, Cristiano, telespectadores da TV Justiça. Prazer estar aqui falando do nosso trabalho. Eu gostaria de saber do senhor sobre essas regiões metropolitanas. Vamos definir quais são elas, né? São aquelas de sempre que são feitas as pesquisas do IPEA, as do Sudeste, do Sul, mais Fortaleza, Salvador, Goiânia, quais são? Então, no Brasil hoje a gente tem instituídas mais de 70 regiões metropolitanas, né? Infelizmente a gente tem acesso a dados de regiões metropolitanas mais recentes pelas pesquisas da PNAD, né, que não abrangem todas essas RMs, e os dados que a gente tem nas plataformas do IPEA, do Atlas do Desenvolvimento Humano e da Vulnerabilidade Social. Para esse estudo específico, em que a gente criou um modelo para identificar o grau de vulnerabilidade socioespacial à contaminação da Covid, a gente trabalhou com 12 regiões metropolitanas, mais a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RID do DF. E essa pesquisa mostrou que quanto mais vulnerável, mais há possibilidade de transmissão do coronavírus? Essa lógica é verdadeira? Então, o fundamento teórico da pesquisa, né, o que levou a gente a desenvolver a pesquisa, era identificar inicialmente se há uma relação entre as condições sociais e econômicas, condições de habitação e o acesso à infraestrutura com uma maior ou menor vulnerabilidade à contaminação desse tipo de doença, né, provocada por vírus. Há uma vasta bibliografia, né, uma literatura internacional, inclusive, que aponta a relação, né, entre condições socioeconômicas ruins, condições de habitação ruins e um menor acesso à infraestrutura urbana, há uma maior probabilidade, né, de contaminação. Na nota de pesquisa, né, na nota técnica que foi publicada em abril, né, quando a gente elaborou a nota, a gente ainda estava num processo bastante inicial, né, da manifestação da pandemia no Brasil. O nosso interesse era verificar, mapear a partir dos dados que a gente tem disponíveis nas nossas plataformas, né, que são baseadas em pesquisas do IBGE. O nosso interesse era verificar, portanto, fazer um mapeamento das áreas urbanas que, considerando aspectos socioeconômicos, aspectos de habitação e de acesso à infraestrutura urbana, estariam mais vulneráveis ao processo de contaminação, pensando principalmente nas possibilidades de enfrentamento e da adoção de medidas de enfrentamento a essa contaminação. Certo. Agora, há uma característica comum entre essas regiões metropolitanas. Normalmente são cidades que circundam uma grande capital, como é o caso aqui do Distrito Federal, por exemplo, você falou da RID, que essa rede é formada principalmente por municípios goianos, mais 2 mineiros, Unai e Cabeceira Grande. A característica principal é essa mesma e muitas vezes pessoas que moram na região metropolitana trabalham justamente na capital, na grande cidade. Isso é característica comum dessas regiões metropolitanas? Portanto, esse vai e vem de pessoas? Sim, essa é uma das características, né, das áreas metropolitanas no mundo inteiro. Há um movimento pendular, né, a gente chama de movimento pendular, seja para o trabalho, seja para o acesso aos serviços de educação e, eventualmente, até de saúde, né, mas movimento pendular, que é o diário, em geral, é trabalho e educação. Então, há um movimento pendular, de fato, entre as cidades que fazem parte da área metropolitana, né, e que, portanto, procuram o polo, né, a cidade polo da área metropolitana, para buscar trabalho ou para acessar serviços de educação. Isso é uma característica bastante comum. Claro, as condições de acesso, de acessibilidade, que inclusive são objeto de um outro estudo que o IPEA fez,
nesse processo nosso de tentar entender, né, e dar contribuições para o enfrentamento da pandemia, é um dos elementos importantes da infraestrutura, né, e que, enfim, pode contribuir para você frear, né, ou ter maiores dificuldades de lidar com a pandemia. Agora, nós estamos passando por um período de isolamento social. Muitas empresas estão fechadas, portanto, esses trabalhadores que moram justamente na região metropolitana, nas cidades circunvizinhas, deixam de vir às capitais. Isso ajudou a frear um pouquinho, pelo menos, esse trânsito de pessoas e, portanto, o trânsito também do coronavírus? Não, com certeza, né? Claro, nem todos os trabalhadores têm, né, essa possibilidade de ficar em casa. A gente tem vários profissionais, né, da área de saúde, da limpeza urbana, de restaurantes que fazem entregas, né? Então, a gente tem muitos profissionais que continuam fazendo esse movimento, né, o movimento pendular. O movimento certamente reduziu muito com o isolamento social, né? A gente já está aí há mais de 2 meses em isolamento social, e isso certamente contribuiu para reduzir a velocidade de propagação da epidemia do coronavírus. Quais são as regiões metropolitanas com a maior vulnerabilidade e quais são as regiões metropolitanas com a menor vulnerabilidade? Então, a gente mediu o que a gente chamou de grau de vulnerabilidade socioespacial à contaminação, olhando para espaços internos dessas regiões metropolitanas, né? A gente tem, tanto na plataforma do desenvolvimento humano quanto na vulnerabilidade social, né, a Atlas Brasil, uma é o atlasbrasil.org.br, que é um projeto desenvolvido pelo IPEA com o PNUD e a Fundação João Pinheiro, e o Atlas da Vulnerabilidade Social é um projeto do IPEA que está disponível no ivs.ipea.gov.br. Nessas duas plataformas, a gente tem informações extraídas dos censos demográficos de 2000 e 2010, de mais de 11 mil, que a gente pode... Não são exatamente bairros, porque o recorte... Localidades. É o perímetro... São áreas intraurbanas, né, que se assemelham a bairros, e a gente tem mais de 200 indicadores para cada pedacinho das cidades. E são esses pedacinhos que a gente analisou, né? Então, a gente levantou dados, né, do desenvolvimento humano, da vulnerabilidade social, especialmente da infraestrutura, a densidade demográfica dessas áreas, e se elas foram consideradas na pesquisa de 2010 do IBGE como aglomerados subnormais, né, que são áreas que apresentam a maior deficiência de infraestrutura urbana. Então, a gente levantamos essas informações para as unidades de desenvolvimento humano, que são esses pequenos recortes territoriais, nessas 12 áreas metropolitanas e na RID, para identificar, né, internamente nas áreas metropolitanas, aquelas UDHs, né, aquelas áreas mais vulneráveis, com maior vulnerabilidade socioespacial ao processo de contaminação. Então, os resultados da pesquisa, eles mostram se dentro das UDHs que eu tenho em cada área metropolitana estudada, qual o percentual de UDH que tem baixo, médio, alto ou muito alto grau de vulnerabilidade à contaminação. As áreas na pesquisa, né, que a gente levantou que tem mais alto grau de vulnerabilidade, elas estão em Belém, né, na área metropolitana de Belém, na RM do Rio de Janeiro, São Paulo, Para você que está acompanhando agora o nosso programa, nós falamos ao vivo com um dos pesquisadores do IPEA que fez um levantamento sobre a vulnerabilidade social das regiões metropolitanas de várias capitais do Brasil e a relação dessas vulnerabilidades com o coronavírus. Pode continuar, professor. Então, essas são as regiões metropolitanas que a gente identificou como tendo mais alto grau de vulnerabilidade socioespacial. E, por outro lado, a gente identificou algumas com muito baixo grau de vulnerabilidade socioespacial à contaminação. O que não significa, né, o que a gente tentou medir na pesquisa, em que medida que o território dessas áreas metropolitanas está mais suscetível, né, a lidar e a enfrentar a pandemia ou não, em função das características
socioeconômicas, habitacionais e de infraestrutura. Quais então, assim, não é uma predição... Quais são as regiões de menor vulnerabilidade? A de maior? A de menor. Então, sim, a de menor, a gente tem Goiânia, a própria rede do DF, principalmente por conta das características de densidade demográfica, né, que a gente encontra aqui na rede, apresenta relativamente poucas UDHs na faixa de alta vulnerabilidade. Também a Grande Vitória, Porto Alegre e Curitiba. Enfim, Curitiba, Curitiba. São essas as RMs que apresentaram mais UDHs na faixa do baixo grau de vulnerabilidade socioespacial. O senhor falou aí de densidade demográfica, me veio à cabeça aqui a geografia de duas capitais, de duas regiões metropolitanas. Vamos citar aqui o Distrito Federal, por exemplo, que a região metropolitana aqui, como eu disse, é composta principalmente por cidades goianas e duas de Minas Gerais. Mas daqui do Distrito Federal, do centro do DF, até essas cidades goianas, há um espaço onde não há moradias. Ao contrário, por exemplo, de Belo Horizonte, onde tem Contagem, Betim, Nova Lima, que é muito adensado. Quase não dá para saber onde termina o município e começa outro. Isso tem a ver com o resultado da pesquisa também? Essa falta de densidade, ou essa disparidade de densidade demográfica tem a ver com o resultado? Quando a gente tem, na pesquisa, nessa nota especificamente, a gente trabalhou com dados de densidade demográfica bruta, né? O que significa isso? Que a gente pegou a área do setor censitário e dividimos a população por essa área do setor censitário, né? Dos setores censitários agrupados que formam essa UDH. Então, quando a gente tem áreas muito extensas, com ocupações de baixa densidade, e com menos gente, obviamente, né? Claro, esse é um ponto que, dentro do modelo que a gente fez, faz com que essa área receba menos pontos. Ela se mostra, portanto, menos vulnerável. Nós fizemos recentemente uma nota para Florianópolis, que é uma RM que não está nessa pesquisa que a gente publicou em abril, e nela a gente já fez a publicação de dados com densidade líquida. Essa questão da densidade é muito importante, porque a gente tem diferentes, mais importante até do que dizer que a densidade alta é baixa, é a gente identificar a forma como o assentamento é feito, né? A forma como a morfologia urbana se dá. Então, a gente tem densidades muito altas em áreas que podem estar muito verticalizadas, né? Isso é um cenário, e que é muito diferente de uma densidade alta numa área mais horizontal e que eu tenho mais pessoas ocupando menos espaço construído, né? Então, assim, nessas pesquisas, a gente tem que trabalhar pensando na questão da densidade líquida e pensando nas diferentes morfologias urbanas. Claro, quando eu tenho um assentamento urbano, uma ocupação urbana, onde eu tenho mais gente morando em menos cômodos, com menor metragem, há todas as possibilidades de afastamento social, de convívio em áreas que, do ponto de vista de infraestrutura, apresentam muitas precariedades. Quer dizer, tudo isso faz um quadro, né, claro, que aumenta as dificuldades de enfrentar esse tipo de pandemia. Quanto mais pessoas por metro quadrado, maior a possibilidade, né? Sim, esse é um dos elementos de risco, okay, né, digamos assim. Bom, nós separamos 3 perguntas de telespectadores. A primeira é da Maridilza Leão. Pode rodar. Eu gostaria de saber se as cidades que já eram vulneráveis, se elas estão ainda mais vulneráveis nessa pandemia. É mais ou menos a relação que o senhor fez lá no início, né? Essa vulnerabilidade que já era constatada anteriormente, agora com a pandemia do coronavírus, essa relação. Na verdade, os lugares que apresentam características socioeconômicas de ocupação urbana e de acesso à infraestrutura mais precários, eles estão mais vulneráveis à pandemia. Agora, é muito importante a gente identificar, enfim, a gente discutir uma coisa que a pesquisa não está dizendo, né? A pesquisa não está fazendo uma predição, né, de que determinados lugares, por terem as características que eles têm,
que eles vão enfrentar necessariamente, vão apresentar indicadores maiores, mais registros de casos e mais óbitos, né? O que a gente está identificando são, em função das características socioeconômicas e domiciliares, o grau de vulnerabilidade daquele espaço. Mas as medidas de enfrentamento, principalmente que governos municipais e estados colocaram, né, em tempo de isolamento social, eventualmente até de lockdown, que a gente já viu em algumas áreas, elas contribuem muito para melhorar as situações. Então, a gente encontrou na pesquisa indicadores que são muito diferentes, mas cidades, por exemplo, Belo Horizonte, que tem indicadores, apresentou indicadores de alto grau de vulnerabilidade, né, mais de 20% das áreas da cidade estariam em alto e muito alto grau de vulnerabilidade. O que é um número muito alto, né? Vamos combinar aqui que esse é um número muito alto. Muito alto, é um número muito alto. Mas na prática a gente tem encontrado até o momento, né, casos pelo menos notificados, né, porque a gente não tem o subregistro ainda, né? A gente sabe que existe o subregistro, mas a gente não consegue dimensionar ele ainda. Mas a gente tem casos notificados relativamente baixos em Belo Horizonte, comparados, por exemplo, com Belém, ou com Recife, ou com Rio, ou com São Paulo. Ok. Quem faz a pergunta agora é a estudante Marcela Rodrigues. As regiões menos vulneráveis ao coronavírus podem diminuir as políticas de combate à doença? Menos vulnerabilidade. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Vamos liberar tudo, é isso? Pois existe uma pressão muito grande, né? Principalmente pelo setor empresarial, né? Pela liberação, né? A gente tem que entender que esse é um processo lento, né? E que não pode haver nenhuma precipitação, porque os dados eles ficam ruins de maneira muito rápida, né? E a mobilidade urbana, o fato das pessoas se deslocarem de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a escola, quer dizer, esse processo de mobilidade é o que faz com que as pessoas se aproximem e se amplifiquem as possibilidades de contaminação. Então, claro, né, à medida que o tempo está passando, aqueles lugares que apresentam menor vulnerabilidade, que os dados estão mostrando um maior controle da epidemia, eles têm, obviamente, que programar um processo de construção dessa nova normalidade, né? Que não existe, não se vai voltar de uma hora para outra porque era antes já não existe, né? Existe uma nova normalidade que tem que ser construída, mas esse processo de retorno tem que ser muito bem feito e monitorado, né? Assim, que também não adianta ter um esquema de retorno bem desenhado sem monitoramento. Então, o monitoramento ele é fundamental. Então, tem que ter todo um sistema de vigilância sanitária e nesse sentido, a parceria de governos locais e dos setores de organização social, associações comunitárias, os agentes comunitários de saúde, agentes da assistência social, quer dizer, toda essa rede, né, que está na assistência, que está na saúde, mesmo na educação, tem que estar bastante articulados na construção de um sistema de vigilância que permita um retorno e que esse retorno seja monitorado, né, em medida que qualquer sinal de alerta volta-se a um processo de distanciamento mais efetivo. Agora, claro que cada região metropolitana tem uma característica, mas aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós estamos no Distrito Federal, que é ligado à região metropolitana por estradas federais e a municípios de Goiás e de Minas Gerais. Portanto, temos aí Prefeitura, Estado e União. Essa divisão pode atrapalhar nas políticas de combate ao coronavírus nessas regiões metropolitanas? Ou essa divisão, né, de municípios, estados e União pode até facilitar porque exige uma aproximação maior desses entes? Então, essa é uma questão, Cristiano, muito importante, né? Não só para o momento da pandemia, mas para a gestão e para a governança metropolitana, né? Os espaços metropolitanos brasileiros, né, eles lidam com uma dificuldade muito grande de construção de arranjos efetivos, né, de planejamento e gestão metropolitana. E a pandemia só veio deixar essa realidade exposta, né? Então, é fundamental a coordenação das ações das esferas municipal, estadual e federal de governo. É fundamental.
enfrentar uma pandemia de um processo que ainda mesmo os especialistas da área de epidemiologia desconhecem não tem um conhecimento profundo ainda do que está acontecendo, do que é o vírus, de como ele reage, de quais são os tempos. Então, há um processo aí da gente estar conhecendo o que é esse vírus, o que é essa pandemia, enquanto ela está ocorrendo, né? E enfrentar isso sem a coordenação das ações de governos estaduais, municipais e governo federal é muito difícil, assim, é trazer um complicador a mais, sem dúvida. Aqui no programa Sim. a gente tem entrevistado médicos, né, infectologistas, advogados, e todos dizem o seguinte: depois do fim desse isolamento social, ao fim da pandemia, a sociedade vai passar por mudanças, vai haver mudanças das mais diversas formas. E essa pode ser a mudança, né? Quer dizer, esses entes estão sendo obrigados a se sentar e chegar a um denominador comum para o bem de todos. Pode ser forçada essa barra. Temos de tirar alguma coisa boa de todas essas coisas ruins que acontecem, né? A gente está tendo, com uma crise sanitária muito grave, a oportunidade de, pelo menos, lidar com a necessidade de enfrentar esse tipo de problema, né? Da coordenação das políticas públicas. Acho que a experiência brasileira tem mostrado, né, muita dificuldade em levar adiante essa coordenação, né? Em muitos momentos, né, a população fica sem saber exatamente para que lado que ela vai, né? A gente já tem uma tendência, não sei se em que medida que isso é uma coisa cultural do brasileiro, né? Talvez seja, mas a gente tem uma certa resistência ao afastamento social, né? Talvez pelas características culturais nossas. Então, portanto, assim, uma coordenação das esferas de governo, das políticas local, estadual e federal, no sentido de dar à população uma certa tranquilidade, né? Assim, sim, a crise é séria, é importante, mas nós vamos enfrentá-la, nós vamos vencer. Eu acho que é importante que os gestores e os governantes consigam produzir políticas coordenadas e deem informação de qualidade e passem segurança para a população, né? Porque é uma crise bastante grave, a mais grave que a nossa geração vai enfrentar. Espero, né? Vamos então à nossa última pergunta, enviada por nossos telespectadores. Na tela, a comunicóloga Natália Dourado. Faz sentido comparar os números da pandemia entre países tão diferentes? Nós estamos comparando aqui ou chegando à conclusão de regiões metropolitanas dentro do mesmo país. Agora, comparar duramente os números daqui, ou números das regiões metropolitanas aqui, com as de outros países, faz sentido isso? Olha, do ponto de vista dos dados sobre a pandemia, essas comparações têm sido feitas, né? Há todo um esforço de tentar entender qual que é a taxa de letalidade da pandemia, né? Ou seja, dentro de um universo de pessoas contaminadas, qual o percentual de pessoas que morrerão, né? Então, sim, isso há uma tentativa de comparar. Essas comparações, claro, elas têm que levar em conta as diferenças da estrutura demográfica, né? Da composição demográfica dos países. Então, a gente sabe que países que têm população mais idosa ou que há populações com determinadas comorbidades maiores, né? Problemas de pressão arterial, problemas de diabetes. Então, isso está tudo sendo mapeado e, claro, a comparação ela não pode ser direta. É claro que o pesquisador do IPEA, que conversa com a gente agora, ele não fez a pesquisa sozinho. Ele, mais 6 colegas, chegaram a essa conclusão de fazer esse levantamento para ter uma noção do que acontece nas regiões metropolitanas brasileiras em relação ao convívio com o coronavírus. E quando você e seus colegas pensaram em fazer, idealizaram e botaram a mão na massa, claro que não queriam que esse resultado ficasse só no papel. Qual é o desejo dos pesquisadores? Para onde vão esses papéis aí da pesquisa? Para onde vocês querem que vá? Então, o objetivo maior, né, da nota, além, claro, de dar uma contribuição no sentido de mapear áreas de maior vulnerabilidade, né? E a gente está disponibilizando para os estados interessados
as tabelas com a relação dessas UDHs e a classificação delas em relação ao grau de vulnerabilidade. Como são muitos dados, né, isso não podia fazer parte da publicação. Mas o objetivo maior da equipe toda, né, são pesquisadores que trabalham, né, no IPEA há um certo tempo e que, enfim, né, a gente tem o nosso interesse maior é colaborar para as políticas públicas, é exatamente essa, subsidiar os formuladores e implementadores de políticas públicas nas 3 esferas de governo, né, para que se tenha um enfrentamento de melhor qualidade com foco nessas áreas mais vulneráveis, né? E é muito importante dizer, Cristiano, que o fato de existirem essas áreas, né, quando a gente começou a pesquisa, os dados ainda mostravam as áreas de mais alta renda da cidade como sendo mais, como tendo mais registros de casos de Covid-19, né? Isso aqui no Distrito Federal, né, o Lago Sul era o bairro que tinha mais casos, no Rio de Janeiro era a Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon, então, enfim, a contaminação começou nos bairros de população de mais alta renda, e aí a gente, né, imaginou e previu que certamente chegaria nos bairros de maior vulnerabilidade social. Agora, isso de forma alguma pode significar algum tipo de estigmatização desses bairros, né? Essas áreas, elas merecem atenção, merecem políticas públicas, então o fato, inclusive, de algumas áreas não terem acesso a saneamento básico, claro, não vai ser possível colocar saneamento básico da noite para o dia, né? Mas o objetivo da nota era chamar atenção para essas áreas e para que as políticas públicas possam melhorar as condições de vida, né? Melhorar a infraestrutura urbana e as condições de habitação dessas áreas que fazem parte das nossas cidades, né? Posto que a desigualdade socioespacial nas nossas áreas metropolitanas é muito grande e muito maior do que o que a gente vê em outros países. Nós já estamos agora terminando o nosso programa. Eu gostaria que o senhor respondesse a uma última pergunta para a gente encerrar. Essa pesquisa pode fazer uma nova remodelagem das políticas públicas das regiões metropolitanas? O coronavírus pode obrigar as autoridades sanitárias, as autoridades políticas a fazerem isso? Eu acho que sim, né? O enfrentamento da pandemia, né, ele deveria permitir com que gestores municipais e estaduais, né, no espaço metropolitano ali, o governo do estado e os municípios que fazem parte daquela área, que eles fizessem um arranjo coordenado, né, de estruturação de sistemas de vigilância sanitária, né, e de intervenções necessárias, eventualmente. A gente tem várias regiões metropolitanas dessas, alguns bairros que estão em mais de um município. Então, é necessária essa articulação das políticas públicas num espaço que é ocupado, né? A população não sabe em que município, eventualmente, que ela está. Ela está andando numa rua, que pode estar um pedaço do município, o outro lado da rua e o outro município. O que ela quer são serviços sociais, é a infraestrutura urbana, né? É ter qualidade de vida. E a pandemia traz, pelo menos, um desafio e uma oportunidade, né, de enfrentar uma crise sanitária tão grave, coordenando ações de políticas públicas entre prefeitos, governadores e a União, né? Ok, muito obrigado então. Marco Aurélio Costa, pesquisador do IPEA, que com outros 6 colegas fez um levantamento nas 12 regiões metropolitanas do país no enfrentamento ao coronavírus. Essa é a relação região metropolitana com o coronavírus. Eu convido você a continuar com a programação da TV Justiça e até o próximo programa.